A posição de um objeto é caracterizada por uma grandeza vetorial, o vetor posição. A velocidade de uma partícula é uma grandeza vetorial. A aceleração também. De forma que, a seguir, nós vamos falar da cinemática vetorial. Começando, claro, pelo conjunto de coordenadas escolhidas. Porque eu represento tanto o vetor posição, quanto a velocidade da partícula, quanto a aceleração da partícula, a partir da escolha de coordenadas. Não vamos aqui complicar muito. Vamos trabalhar com as coordenadas cartesianas. Isso é suficiente. No entanto, é sempre importante que se entenda que podemos utilizar outras coordenadas e, ao utilizar outras coordenadas, nós vamos introduzir componentes de grandezas vetoriais que assumem uma forma um pouco diferente dessa que vamos explicar agora. O fato é que vamos falar agora da cinemática vetorial. Claro, tratando primeiro da posição, depois da velocidade e, finalmente, da aceleração. Vamos começar falando do primeiro conceito da cinemática vetorial. Ou seja, vamos falar do vetor posição. Ora, o vetor posição, ele pode ser entendido de uma maneira bastante simples e muito fácil, se nós começarmos com um referencial. Eu tenho aqui um ponto de origem e três vetores ortogonais entre si. Posso falar de vetor posição associado a um ponto P do espaço, de forma que aqui eu tenho um ponto P, né? Esse ponto P é qualquer, e a sua posição é caracterizada pelas coordenadas do ponto x, y e z. Lembrando que esse é o eixo z, este aqui é o eixo y e, finalmente, esse aqui é o eixo x. Muito bem. O fato é que a posição de um ponto no espaço, nós devemos associar a ele um vetor posição. Esse vetor posição a gente usualmente designa por R. R é o vetor posição. O vetor posição, por sua vez, ele tem componentes x, y e z, onde x, y e z são as coordenadas do ponto. É claro que podemos, e usualmente fazemos assim, mas não vale a pena introduzir isso no ensino médio, é introduzir três versores, né? Três versores da base de vetores, que se constituem, né, na base de vetores, que usualmente designamos por I é este aqui, J é este aqui e K é este aqui. É claro que não é usual, a gente não vai fazer isto, mas só para lembrar que, neste caso, a gente representa o vetor, ou escreve o vetor, em termos das suas componentes, como sendo a componente x vezes o versor i, mais
y vezes o versor j mais z vezes o versor k. O fato é que, o que estamos vendo aqui, que o que importa é que x, y, z são as coordenadas do vetor posição. Ora, vamos agora falar de um outro vetor, ou de outro vetor, que é igualmente importante no estudo do movimento. Aqui eu tenho, de novo, o meu referencial cartesiano. Ele é constituído por um conjunto de 3 eixos. Se pode simplificar tratando esses eixos no plano, né, para ficar mais simples, né? Esse aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo y, esse aqui é o eixo z. Muito bem, vamos agora introduzir outro vetor importante. Este vetor é conhecido como vetor deslocamento, de forma que a gente vai imaginar, né, digamos, 3 situações. Né? Vamos lá. Essa é a primeira situação, a segunda situação e, finalmente, a terceira situação. Poderíamos pensar numa quarta situação. Quando estamos nos referindo a situações, nós estamos nos referindo ao vetor posição para diferentes instantes de tempo. De forma que esse vetor posição é o vetor posição associado ao instante de tempo T1. Este aqui, e poderíamos então designá-lo por R1. R1 é o vetor posição no instante de tempo T2. R2 é o vetor posição no instante de tempo T2. R3 é o vetor posição no instante de tempo T3. E, finalmente, no instante de tempo T4, o vetor posição é R4. De forma que este aqui é, a rigor, R1, R2, R3, R4. Nesse instante de tempo, a posição da partícula era P1. Nesse instante de tempo, a posição é P2. E, finalmente, nesse instante de tempo é P3. E, se quiser, também P4. Aqui. Muito bem. Então, estamos falando de 2 instantes de tempo. Ora, vamos agora falar do vetor deslocamento. E esse vetor, usualmente, ele é indicado por ΔR. Vamos, então, indicar ΔR como sendo o vetor dado por R2 menos R1. Ora, vamos explicitar aqui o que é o vetor deslocamento. Ora, o vetor deslocamento é, então, este vetor aqui. Este vetor aqui. Este é o vetor deslocamento, ΔR, indicado aqui embaixo. Por quê? R1 mais ΔR é igual a R2. Consequentemente, esse é o vetor deslocamento. Então, quando a partícula se desloca entre um instante de tempo, digamos T1, e um instante de tempo T2, entre 2 instantes de tempo, e vamos designar esse intervalo de tempo como sendo igual a ΔT. Portanto, ΔT é igual a T2 menos T1. É isto. ΔT é intervalo de tempo. Nesse intervalo de tempo, o vetor posição mudou. Ele mudou de R1 para R2. Então, vamos introduzir o conceito de vetor deslocamento. O vetor deslocamento é, por definição, a diferença de vetores posição entre 2 instantes de tempo. Então, esse é um conceito agora
essencial, especialmente em se tratando de definir velocidade. É isso mesmo. Vamos começar, então, definindo o vetor velocidade. Ora, vamos retomar a nossa figurinha, três eixos, e agora a partícula está aqui, num determinado instante de tempo, e depois, num instante de tempo seguinte, ela está aqui. Vamos indicar agora este vetor, né? Como sabemos, ele é o vetor ΔR, e agora, para ser um pouco mais preciso, vamos indicar o ΔR como sendo este vetor aqui. Vamos reforçar, este vetor aqui é o vetor ΔR, é o vetor de deslocamento entre dois instantes de tempo. Eu quero sempre lembrar essa ideia do referencial como sendo associado a três eixos, né? Este aqui, agora vamos indicar de uma forma um pouco diferente do que fizemos antes, né? Este aqui é o vetor R1, que é o vetor que dá a posição no instante de tempo t1. E este aqui é o vetor R2. De forma que, se no instante de tempo t a partícula está na posição R1, agora vamos mudar um pouco. No instante de tempo t2, que é igual a t1 mais ΔT, porque ΔT é, por definição, igual a t2 menos t1. Né? É um instante de tempo decorrido entre T1 e T2. Né? Então, vamos agora à primeira definição importante, essencial, no caso da cinemática, que é a definição de velocidade vetorial média. Colocamos o V aqui e colocamos uma barra em cima. Essa é uma possível notação, né? Às vezes também se usa uma notação um pouco diferente para indicar a média, né, da velocidade. Mas, de qualquer maneira, é a velocidade vetorial média. Ela é definida como sendo uma média porque eu considero a velocidade a partir do vetor de deslocamento entre dois instantes de tempo, né? Então, essa velocidade média, ela é, por definição, igual a R de T2, que é T1 mais ΔT, né? E às vezes a gente também suprime esse 1 aqui. Às vezes a gente apenas coloca T aqui, pronto, para indicar, né, que estamos falando de um determinado instante de tempo. Então, R de T mais ΔT menos R de T. Veja, isso aqui era o nosso antigo R2, né? Lembrar que isso aqui era R2, né? Esse aqui era o que a gente chamava antes de R1, mas estou usando uma notação agora um pouco diferente, né? Então, a velocidade média é igual a R, o vetor posição, no instante de tempo t, né, mais ΔT, e agora dividido por ΔT. Então, isso define a velocidade média, ou seja, o vetor velocidade média é, por definição, igual a ΔR dividido por ΔT. É isto. Ou seja, o vetor velocidade média
é igual ao vetor de deslocamento que ocorre entre esses dois instantes de tempo, dividido pelo intervalo de tempo. A velocidade instantânea, e essa é realmente mais importante do que a velocidade média, a velocidade instantânea, e aí nós estamos agora falando de velocidade, né? Ela é dada como um processo limite. Para eu definir no instante de tempo t, o que eu devo fazer é considerar esse ΔT cada vez menor. E é nesse sentido que chamamos de tomar o limite. Eu vou considerar ΔT praticamente igual a zero. A rigor, o ideal é tomar ΔT igual a zero, mas considerando um processo limite. E é exatamente essa a definição agora de velocidade instantânea. É o limite em que esse intervalo de tempo tende a zero e, consequentemente, T2 tende para T1. Os dois instantes de tempo, nós estamos fazendo os dois instantes de tempo coincidirem, né? Então, é igual ao limite de ΔR dividido por ΔT. E essa operação aqui tem o nome de derivada. Não vale a pena insistir nisso no ensino médio, mas para o professor é fundamental entender isto. Isto, então, é o que denominamos de vetor velocidade instantânea, que é definido a rigor como a taxa de variação instantânea do vetor posição. É claro que a gente pode, e para reforçar esse aspecto, é sempre importante considerar as coordenadas. Então, por aquela definição, note-se que nós definimos a velocidade média da componente x da grandeza vetorial como sendo igual a ΔX, isso mesmo, a componente x do vetor de deslocamento dividido por ΔT. É claro que podemos fazer a mesma coisa em relação a VY, né? VY, a velocidade, a componente y da velocidade média, ela é igual a ΔY dividido por ΔT, pelo intervalo de tempo. Sendo que ΔX, né, a mesma coisa vale para ΔY, quero lembrar que ΔX é igual a x de t mais ΔT, então x de t mais ΔT menos x de t. E a mesma coisa para y, né? Então, eu posso escrever sempre o vetor velocidade média em termos de componentes. A componente x do vetor velocidade média é igual a ΔX dividido por ΔT. A mesma coisa para a componente y, né? E é claro que agora a gente pode utilizar, né, a definição agora de velocidade instantânea e dizer que a componente x do vetor velocidade instantânea é igual ao limite em que nós consideramos ΔT tendendo a zero de ΔX dividido por ΔT. Ou seja, é igual ao limite em que ΔT tende a zero de x de t mais ΔT menos x de t dividido por ΔT. É isto. E isto aqui
Por outro lado, é só lembrar que é a definição de derivada, ou seja, Vx é igual a dx dt. Vy é igual a dy dt. Por definição de derivada de uma função, considerando o limite em que o intervalo do tempo, nesse caso, tende a zero. É claro que nós estamos falando aqui de dois quocientes que tendem a zero, x de t mais ΔT menos x de t. Quando o ΔT tende a zero, e ΔT tende a zero. Agora, o resultado disso, mas agora estamos falando de cálculo diferencial, o resultado disso é uma função, né, que chamamos de Vx de t. Sim, essa função é uma função do tempo. Muito bem, vamos ao último conceito, que é o conceito de aceleração média e depois aceleração instantânea. Vamos voltar aqui para o nosso referencial. Tenho aqui, então, os três eixos. E agora vamos olhar para a questão da velocidade da partícula. Esse aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo z e este aqui é o eixo y, né? X e z. Ora, vamos olhar o que está acontecendo com uma partícula quando ela se encontra numa determinada posição do espaço. De forma que esse aqui é o vetor posição. Acontece que, além dela ocupar uma posição no espaço, esta partícula está, e pode ser, né, dotada de uma velocidade. Então, esta partícula está nessa posição e agora vamos imaginar que ela tenha esta velocidade, né, nesse instante de tempo. De forma que, se aqui eu tenho R1, nesse instante de tempo T1, a partícula tem uma velocidade V1. É claro que num instante de tempo subsequente, que estamos chamando de T2, né, a partícula está num outro ponto, que estamos chamando este ponto de P2, o vetor posição é R2, né? E agora vamos imaginar que neste ponto a velocidade da partícula seja V2, uma velocidade diferente. Ela tem uma velocidade nesse instante de tempo e agora ela tem uma outra velocidade no instante de tempo subsequente. Estamos chamando esta velocidade de V índice 2. Tá? Muito bem. Agora, vamos definir o conceito de velocidade, ou melhor, vamos introduzir o conceito de aceleração média. Agora, aceleração vetorial, que nós estamos lidando com a cinemática vetorial. Então, nós definimos a aceleração média, veja, é um vetor, colocamos uma barra em cima para lembrar que é uma grandeza vetorial, agora considerado como uma média. O que significa média? Significa que eu calculo a diferença de velocidades entre dois instantes de tempo, V2 menos V1, de forma que o que eu tenho aqui, na verdade, é ΔV. ΔV, quem é ΔV? V é a diferença de velocidade, que é V2 menos V1. Aí está. Então, a aceleração média é igual a V2 menos V1, estou falando de grandezas vetoriais, né, dividido por ΔT.
ΔT. É isto. Assim que eu defino a aceleração vetorial média. Ela é igual a ΔV dividido por ΔT. Para a gente entender melhor essa questão de aceleração vetorial, né, vamos defini-la de um outro jeito, né? Então, seja o caso de considerar um instante de tempo qualquer, né? Nesse instante de tempo, digamos que a velocidade da partícula seja v1, no instante de tempo subsequente, a velocidade da partícula agora será v2. Então, tenho aqui v1 e aqui eu tenho v2. Ora, ΔV, por definição, então, ΔV é este vetor aqui. Este vetor é ΔV. Este vetor é ΔV. Então, se eu considerar V1, a velocidade no instante de tempo T1, e chamando esse instante de tempo agora apenas de T, o instante de T2 é igual a T1 mais ΔT. Consequentemente, eu estou considerando um instante de tempo T e um instante de tempo subsequente, T mais ΔT. Agora, seja V a velocidade no instante de tempo T, é o que chamávamos antes de V1, e seja a velocidade da partícula no instante de tempo subsequente, V de T mais ΔT. Ora, agora definimos a diferença de velocidades, ΔV, como sendo igual a V de T mais ΔT menos V de T dividido por ΔT. Ou melhor, na realidade, eu estou definindo apenas ΔV, vou apagar aqui, muito bem. Essa é a definição, né, de diferença de velocidades, né? Então, tenho aqui T mais ΔT menos V de T. E agora eu defino a aceleração média. Aceleração média como sendo igual a V de T mais ΔT menos V de T dividido por ΔT. É isto. Assim que a gente define e calcula, né, a aceleração média. Ora, nós, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, nós estamos mais interessados na aceleração vetorial instantânea, A. Ora, para calcular num determinado instante de tempo, eu adoto essa definição da aceleração média e considero o intervalo de tempo ΔT tendendo a zero. Cada vez menor, é o processo limite. Então, eu defino a aceleração como sendo o limite para valores de ΔT tendendo a zero, de ΔV dividido por ΔT.
Veja que essa definição é muito semelhante àquela de velocidade instantânea. Lá a gente troca esse V por R, né? Isso aqui então define o que chamamos de derivada de uma grandeza vetorial, dv dt. Então, a aceleração instantânea ela vai ser definida a partir da aceleração média, no limite em que o intervalo de tempo tende a zero, né? O que nós estamos querendo dizer aqui com isso é o seguinte: a componente x do vetor aceleração é igual, de acordo com a nossa definição, é igual a Vx, agora estou falando aqui da componente x da aceleração média, ela é igual a Vx de t mais delta t menos Vx de t dividido por delta t. Essa é uma forma bastante simples de calcular a aceleração vetorial média. Eu calculo a média das componentes, ou defino, né, a aceleração média da componente x. Fazendo o quê? Tomando a diferença das componentes x da velocidade para diferentes instantes de tempo e dividindo pelo intervalo de tempo. A mesma coisa você pode fazer com respeito a y, né? De forma que a x é isso, a y é definida de uma forma bastante semelhante. A aceleração média, a componente y da aceleração média, é igual a Vy de t mais delta t menos Vy de t, e agora eu considero a divisão pelo intervalo de tempo, delta t. Para z, vale a mesma coisa, né? Agora, quando eu tomo o limite, é a mesma coisa que tomar o limite nessas componentes aqui, né? Então, a aceleração instantânea é tal que a sua componente x é igual ao limite. É quando eu considero o limite. Quando o delta t tende a zero, da seguinte grandeza: Vx, calculada no instante de tempo t mais delta t, menos Vx de t, e agora tudo dividido por delta t. É isto. Então, eu considero a componente x da aceleração, claro, média, né, definida aqui em cima, e agora tomo o limite em que delta t dessa relação aqui tende a zero, e isso define, então, a componente x como sendo igual a dvx dt. Se fizermos a mesma coisa para y, temos que a componente y da aceleração é igual a dvy, agora estamos falando de componentes, né, dt. Essa componente aqui é x. Então, esse tipo de cálculo a gente nunca dá no ensino médio, mas é só para entender o conceito de instantâneo, porque eu considero, né, a velocidade média, as componentes da velocidade média, e depois tomo um instante de tempo tendendo a zero. Com isso, eu estou considerando um só instante de tempo. Eu começo com 2, mas quando eu tomo o delta t tendendo a zero, eu estou falando de um instante de tempo só, né? O fato é que a cinemática vetorial, no caso em que a gente considera coordenadas cartesianas, é relativamente simples.
A coisa fica mais complicada quando a gente começa a considerar outras coordenadas, polares, esféricas, não importa. O fato é que aqui nós esmiuçamos, né, a cinemática vetorial tomando como base o conjunto de coordenadas cartesianas. Outro conjunto, essas expressões ficam mais sofisticadas, mais complicadas também. Isso é um fato. Elas têm essa cara muito simples, né? Mesmo porque são todas muito parecidas, né? Só no caso em que a gente faz uso de coordenadas cartesianas.